Olá, professor, queridos colegas, é um prazer falar a vocês, sobretudo de um assunto que me é bastante caro, que é a teologia neo-ortodoxa, ou como alguns preferem chamar, a teologia dialética, ou também teologia do paradoxo, teologia da crise. Dentre todas essas denominações, elegeremos aqui ou teologia neo-ortodoxa ou teologia da crise para nos referirmos a ela, porque são as denominações, as conceituações mais comuns encontradas nos livros e nos autores de maior peso que tratam deste assunto. Nosso tema percorrerá por um caminho teológico, mas também histórico, pela avaliação desse movimento histórico, desse movimento de nossa história, compreendendo a partir de seus pressupostos, de seus antecessores, de seus antecedentes e também das suas consequências para a nossa reflexão teológica particular e atual. Então, não teremos tempo de abordar tudo aquilo que poderíamos abordar, mas como o nosso tempo é exíguo, nos deteremos sobre as realidades principais, sobre os pontos fulcrais da reflexão desses teólogos e, sobretudo, de dois deles que iremos lidar, com os quais iremos lidar. Então, o título de nossa apresentação é Ministerium Verbi Divini, Ministério da Palavra Divina, a Teologia Moderna e o Surgimento da Neo-Ortodoxia. Então, prosseguindo com uma breve introdução geral, podemos dizer algumas coisas. O século XX ele foi um tempo de muitas e imensas incertezas. Se o século XIX e o início mesmo do século XX foi um tempo de imenso otimismo, de uma percepção quase que extasiada frente aos avanços tecnológicos, científicos da época, em que percebia-se uma evolução, e aqui utilizando um termo darwiniano, uma evolução da espécie humana que se demonstrava para além dos limites da capacidade de até então. No entanto, o século XX inicia logo em 1914 com uma grande guerra que devastou a Europa e que devastou não só a Europa, mas também as certezas absolutas, as certezas daquelas pessoas que estavam otimistas com o progresso humano. Logo depois, em 1933, temos a outra grande guerra, em que a figura central era um luterano devoto e por isso a própria teologia viu-se numa enrascada em que ela olhava para si e não via possibilidade de dar esperança a um povo desencorajado, a um povo desesperançado, a um povo cujos fundamentos morais, cujos fundamentos existenciais foram abalados e foram derribados até a última estaca. Então, o século XX se caracteriza por ser um tempo de incertezas. Mas também temos a passagem do subjetivismo romântico alemão do século XVII, na realidade do século XVIII, ao ceticismo das filosofias da existência. Do romantismo alemão, nós temos a passagem do século XX a uma contraproposta a esse romantismo alemão, que é a filosofia da existência, ou filosofia existencialista, começando com Kierkegaard, mas também tendo seu ápice em Martin Heidegger e também Jean-Paul Sartre, dentre outros, que enfocam a existência humana como o paradigma de compreensão, ou paradigma hermenêutico da própria realidade, da própria reflexão filosófica. Temos também o culto ao absurdo. Nós vemos isso na arte, na chamada arte abstrata, nas pinturas, o dadaísmo,
Temos também a derrocada da popularidade da música erudita na Europa, por conta de que os músicos já não mais sob as asas de um Beethoven, de um Chopin, de um Schubert, de um Schumann, de um Mendelssohn, dentre outros, eles estavam produzindo música, fazendo a sua arte, cultuando não mais as realidades da beleza, da verdade, dentre outras, mas vendo no indivíduo e cultuando o seu caos. E isso pode ser percebido em todas as artes. E há uma sobrevalorização no sentido intra-histórico e imanente da realidade. O que seria isso? O sentido intra-histórico se contrapõe e se põe como um contraposto ao sentido meta-histórico. O sentido meta-histórico é aquele sentido que nós atribuímos a partir de uma causa exterior à história, por isso meta, para além da história. Mas o sentido intra-histórico é o sentido que encontramos na própria realidade imanente do indivíduo humano. Então as coisas ganham seu valor não por conta de algum princípio absoluto, nem tampouco por alguma divindade exterior ao tempo e à realidade, mas a partir do indivíduo humano, da sua existência, como cauticidade, como angústia. E é a partir dessa existência de angústia que se dá e que se estabelece o valor do ser humano. É preciso abraçar, ser um homem que ama a terra, o homem da terra, como dizia Nietzsche. Então nós temos a valorização de um sentido intra-histórico como contraproposta a um sentido meta-histórico dos teólogos e dos filósofos que pensavam a partir de um pressuposto da transcendência de princípios absolutos da realidade meta-histórica. E como uma resposta a este caos do século XX, nós temos uma nova cosmovisão que surge afirmando, arvorando-se de que a palavra divina em Jesus Cristo é a resposta para essas incertezas, para essa angústia interior, para esse aturbulamento da realidade humana, dessa turbação do espírito e de todas essas realidades angustiantes do ser humano. A palavra divina revelada, manifestada, encarnada no Cristo histórico era uma resposta que não somente dava valor, mas dava sentido e perspectiva para a existência humana. E essa nova cosmovisão surgiu a partir de Karl Barth e Emil Brunner, dois teólogos suíços com os quais iremos tratar hoje, que chamo de os arautos do paradoxo teológico. Antes de entrarmos nesses teólogos em si, podemos aventar algumas reflexões sobre os antecedentes históricos e intelectuais desses teólogos. O primeiro deles é a Reforma Protestante, que se caracteriza por um espírito humanista. A Reforma Protestante ela não se contrapõe ao humanismo europeu, antes ela possui fundamento no humanismo europeu como uma crítica às autoridades clericais. Temos também o retorno à autoridade do Evangelho sobre os homens, isto é, o movimento ad fontes, que busca voltar-se às fontes da teologia patrística e às fontes da teologia neotestamentária. E também nós temos a crise da segunda geração, que seria sempre quando o movimento está em seu ápice, a segunda geração posterior à geração que realizou e que esteve na linha de frente deste movimento, tende a ser uma geração que se acomoda
e que não só se acomoda, mas também busca estabelecer os fundamentos deste novo movimento. Então, não é uma crítica, mas também não é um movimento de grande intensidade, mas passa a ser um movimento de grande profundidade. Busca se aprofundar as raízes intelectuais, as raízes teóricas desse movimento, o que houve com a Reforma. O século XVI foi o tempo da Reforma e o século XVII o tempo do estabelecimento de uma teologia luterana, de uma teologia reformada, e nós temos também o equívoco de pensar isso como um mal. Na realidade, isso é uma realidade histórica que não pode ser mensurada por nós em termos de bom ou mal. É uma realidade que acontece. E há pontos bons, benéficos desse período, pois são as grandes formulações teóricas sobre aquilo que havia se dito na Reforma, mas também há a grande dificuldade que ocorreu nesse período, que foi o engessamento da doutrina e o relegar da experiência humana para um aspecto meramente espiritualista, isto é, tudo aquilo que dizia respeito à experiência humana, individual, subjetiva com Deus, era relegado à excentricidade do movimento, da expectativa humana de se tratar-se com Deus. No entanto, aqui houve um erro na compreensão daquele que lhes fala, que é o engessamento, que é a não percepção de que o indivíduo é importante na experiência com o divino. E nas comunidades cristãs deve se atentar para isso, que cada indivíduo é um indivíduo. Para utilizarmos um termo caro a Goethe, escritor alemão, cada ser humano é um microcosmos. Então nós temos que compreender o ser humano a partir da sua experiência individual também, da construção histórica pela qual ele passou, mas também a partir da sua compreensão de mundo e das suas angústias interiores e pessoais subjetivas, que são também o reflexo das experiências da comunidade, por sua vez. E como resposta a esse engessamento, nós temos dois movimentos aparentemente contrastantes, mas que tentam lidar com o mesmo problema, que é a crise da segunda geração. O primeiro deles foi o pietismo anglo-saxão e o segundo o Aufklärung, que é o iluminismo alemão, o período das luzes, da sobrevalorização da razão. A razão é a senhora do saber e da realidade humana. São ambos respostas práticas de um lado e intelectuais de outro à ossificação dogmática do período pós-reforma. Voltando. Só um momentinho. Prosseguindo já no século XVIII, nós temos a figura de Schleiermacher, com a sua teologia do sentimento. Mas antes de Schleiermacher, nós temos que compreender que ele foi precedido por Immanuel Kant. Não temos tempos aqui de lidar com a figura de Kant em particular, mas Kant ele foi figura paradigmática da filosofia moderna e da história da filosofia ocidental. Ele realizou aquilo que ele mesmo chamou de uma revolução copernicana na filosofia, pois, enquanto que na Idade Média, no escolasticismo medieval e na filosofia clássica, era o intelecto, no ato do conhecer, o intelecto que devia se adequar ao objeto do conhecimento, e aqui nós temos a famosa asseveração, a famosa frase de Tomás de Aquino, em sua reflexão em seu livro sobre o conhecimento, do conhecimento e da verdade, que diz que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Veritas est adequatio intellectus et rei. Então, a verdade se dava em uma conjunção, mas em uma adequação do meu intelecto ao objeto que eu desejo conhecer. No entanto, Kant
na sua crítica da razão pura, vai nos dizer que isso está equivocado. Antes, é o objeto que se adequa às nossas percepções sensíveis, às nossas percepções também e às categorias interiores ao nosso pensamento, que ele chama de categorias dos transcendentais. E as principais para ele são a categoria do tempo e do espaço, sem as quais é impossível todo e qualquer conhecimento da realidade. São as possibilidades de existência do conhecimento sensível e da experiência. E por isso ele diz que nos é impossível conhecer as coisas como elas são em si mesmas, mas nós as conhecemos somente como elas aparecem para nós, as suas aparições, isto é, os fenômenos. Portanto, logo, nos é impossível conhecer qualquer realidade meta-histórica, meta-empírica, meta-sensível, suprassensível, suprarreal. Isto é, nos é impossível conhecer Deus como absoluto, como realidade exterior à realidade humana, porque nós somente conhecemos aquilo que nos é dado na experiência como fenômenos, e não as coisas em si. Schleiermacher foi contra Kant na mesma época, conheceu os contemporâneos de Kant, e o Kant estava no ápice de sua carreira na época de Schleiermacher. E Schleiermacher viu em Kant uma ossificação também da filosofia, pois Kant vai dizer na Crítica da Razão Prática que a religião se dá e tem o seu fundamento na praxis, na prática moral do ser humano. E isso ele vai ver o seu imperativo categórico, vai trazer para nós um imperativo categórico que nós devemos fazer o bem porque devemos. E este dever é um imperativo que categoricamente age em nós. E a religião se dá pela realização desse imperativo na comunidade humana. Schleiermacher vai dizer não. Você está aqui, Kant, subvalorizando o ser humano, pois o ser humano ele é um todo e ele deve ser percebido a partir da sua subjetividade, dos seus afetos, das suas afecções, das suas inquietações, etc. Portanto, Schleiermacher também é o pai da teologia moderna. Ele foi filho de um capelão do exército. Schleiermacher nasceu em Breslau em 21 de novembro de 1768. Após o estudo dos clássicos, foi profundamente acometido por sentimentos e temores de cunho religioso. Ele era, sobretudo, um estudioso, um erudito, tanto que traduziu a obra completa de Platão do grego para o alemão, e sua tradução ainda hoje é utilizada e largamente publicada. Mas ele também, após o estudo dos clássicos da literatura e da filosofia mundial, ocidental, sobretudo, ele foi acometido por sentimentos e temores religiosos, percebeu a si mesmo em perigo de perdição eterna e logo voltou-se para aprofundar-se também em sua espiritualidade e sua experiência religiosa. Em 1783, iniciou seus estudos na Escola Morávia de Nevsky, e em 1785 iniciou seus estudos teológicos em Bari. Aqui também ele aprofundou-se em Kant, nas obras de Kant. Foi estudar em Halle e aprofundar-se mais ainda em Kant e na filosofia grega clássica. Aqui ele começou também a traduzir Platão do grego para o alemão. Em 1790 se tornou pregador da Igreja Reformada Calvinista. Em 1793 passou a ensinar em Berlim. E em 1796 se tornou pregador do Hospital da Caridade. Bom lembrar que Berlim nessa época era o centro do iluminismo alemão e o centro dos eruditos de praticamente todo o mundo conhecido. Era Londres e também Berlim, o centro do iluminismo, um anglo-saxão e o outro o iluminismo alemão. Em 1798, por insistência de Schlegel, também um famoso, conhecido
filósofo dessa época, seu amigo, começou a escrever suas Reden, os discursos acerca da religião dirigidos às pessoas cultas entre aqueles que a depreciam. Como comum de sua época, os títulos dos livros eram enormes. As duas principais obras filosóficas e de juventude de Schleiermacher são Dialética e Solilóquios. Dialética, contrapondo-se à dialética hegeliana, que viria depois, é uma clara referência à dialética não hegeliana, mas à dialética platônica. E os solilóquios são Monologen, em alemão, são os diálogos consigo mesmo sobre as realidades da alma. Talvez uma referência à obra de Agostinho, também Soliloquia, a obra de Agostinho no qual ele investiga a verdade e a razão. Nos solilóquios, no Monologen, Schleiermacher expõe sua ética religiosa e filosófica. E na dialética, o autor constrói sua epistemologia, ou seja, sua teoria do conhecimento, segundo a tradição platônica que o antecedeu. Não teremos tempo de lidar com as teorias ricas e profundíssimas de Schleiermacher sobre a ética e sobre a tradição platônica e também a epistemologia de Schleiermacher por conta de nosso tempo, mas nós podemos perceber que desde logo Schleiermacher embrenhou-se em assuntos profundíssimos da filosofia, da tradição teológica também, e foi um erudito de peso que trouxe para a teologia e para a filosofia frutos que não se foram com o tempo. Em suas obras de cunho religioso ou teológico, Schleiermacher propõe uma compreensão romântica da fé, sendo esta um sentimento de pura dependência do absoluto da unidade, que é Deus. Para Schleiermacher, a religião resume-se em uma experiência de sentir-se dependente do absoluto. Eu me compreendo como dependente, e essa dependência me é o estar nos braços da unidade, do real, que é Deus, o absoluto. Chegamos então em Karl Barth. Por que nós falamos de Schleiermacher? Porque Barth ele foi um sujeito teólogo suíço do século XX que contrapôs-se profundamente à filosofia e à teologia de Schleiermacher. Tanto ele tem um livro, A Teologia de Schleiermacher. Maravilhoso este livro, em que ele não só expõe a teologia de Schleiermacher, mas também se contrapõe a ela. E veremos por quê. Nascido em 10 de maio de 1886 em Basileia, Suíça, Karl Barth era filho de Fritz Barth, um ministro reformado e professor da Universidade de Berna, e de Anna Sartorius. Como membro da Igreja Reformada Suíça, recebeu sua educação inicial de seu pastor Robert Eichbacher. Prosseguindo, após passar pelas universidades de Bern, Berlim e Tübingen, que era o centro da teologia alemã na época e até hoje também, recebeu em 1909 seu bacharelado. Interessante que Barth nunca recebeu um doutorado oficial por estudar e realizar um doutorado, mas ele recebeu inúmeros e inúmeros doutorados honoríficos de inúmeras universidades no mundo. Em 1911, passou a pastorear uma igreja reformada em Seffenwil, no interior da Suíça. Com o início da Primeira Guerra Mundial, contemplou sua fé marcantemente liberal e influenciada por Adolf von Harnack, bastante abalada. Harnack ele foi um sujeito muito importante na teologia do final do século XIX para o início do século XX, pois escreveu um livro que dizia sobre a essência da fé cristã, ou a essência do cristianismo e também a história da dogmática cristã. Sua obra extensa e importantíssima também. Mas a sua fé era marcantemente liberal, como dissemos,
E Barth, logo na Primeira Guerra, viu a sua fé liberal abalada e viu que o otimismo de Harnack para com a humanidade, que dizia ser Deus, o Pai de toda a humanidade, que toda a humanidade iria se salvar pelo o seu aprimoramento com base na filiação para com o Pai de todos, que é Deus, Barth viu nisso uma impossibilidade de aplicação prática numa situação de guerra. E por isso ele abandonou a teologia liberal e se contrapôs a ela pelo restante de sua vida. Da desilusão ao Der Ruhmbrief. Durante 4 anos após Barth perceber que sua teologia de cunho liberal em nada podia auxiliar o povo pobre de sua cidade, passou de Harnack para estudar o filósofo Kierkegaard, filósofo considerado o pai do existencialismo. Barth publicou em 1919 a Der Romanbrief, Carta aos Romanos, com uma edição totalmente reformulada em 1922. E aqui nós temos o início da teologia dialética. Com a publicação do Der Romanbrief de Barth, nós temos o início da teologia dialética ou teologia neortodoxa. E o que propõe Barth? O paradoxo da fé como ponto de partida da teologia. Obviamente, ele está partindo não somente de Lutero, mas também de Kierkegaard, para o qual é a proposta de que é na absurdidade da minha experiência de fé que eu encontro Deus. É no lançar-se nos braços de Deus, como um salto nos braços de Deus, que eu posso encontrar repouso para a minha angústia interior que não foi encontrada e que não foi sanada nem com uma vida estética, nem uma vida moral, nem uma vida religiosa, como ele propõe os degraus de gradação a Deus. Então temos uma influência luterana aqui, clara referência a Lutero, e também a Kierkegaard, e também a Dostoiévski em obras como Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, em que a questão da culpa está muito avultada na obra dostoiévskiana. A dialética barthiana é a dialética das ideias que conversam entre si sem, porém, chegarem em um acordo ou síntese no sentido hegeliano do termo. Duas ideias que se contrapõem entre si, no entanto, elas não chegam em uma síntese, mas elas permanecem paradoxais, unidas e posicionadas, conversando, mas não interrelacionando-se a ponto de se tornarem uma síntese. O Deus totalmente outro se fez carne e fraqueza. O homem justificado permanece pecador, uma ideia recebida de Lutero, como eu disse, simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiramente em uma única e simples subsistência. Isto é, a fé para Barth era um paradoxo de ideias que se contrapropunham, mas que deviam ser aceitas por um salto, por um abraço da fé. Para Barth, a fé só poderia ser compreendida por meio dos paradoxos antinomistas e a teologia só poderia atuar em um ambiente como este, de profunda reverência ante o mysterium tremendum. Isto é, há um mistério que não deve ser exaurido pelas reflexões meramente filosóficas e teológicas, dogmáticas. O mistério do paradoxo da fé que deve ser abraçado como uma incorporação no mistério divino. Ele diz, abre aspas, Deus como Pai nos é apenas manifesto a nós em revelação e nos é manifesto apenas como Deus que permanece escondido de nós mesmos, em sua revelação, e ali no revelar a si mesmo, oculta a si mesmo, no ficar próximo a nós, permanece longe de nós. Então Barth lhe propõe que Deus, ao revelar-se, permanece oculto, e ao ficar oculto, revela-se. Uma referência a Lutero de que Deus é Deus revelator, Deus nobis revelatus, Deus é revelado a nós, como Deus também é oculto.
Em 1931, publica Fides Quaes Intellectum, Fé em busca ou buscando o intelecto, a compreensão, obra na qual comenta o Proslogium de Anselmo de Cantuária, a partir da qual irá romper parcialmente com seus colegas Emil Brunner e Rudolf Bultmann. Nesta obra, Barth elaborou sua conhecida teologia da palavra, e aqui ele começa a se distanciar da teologia dialética. A tarefa do teólogo é, assim, segundo Barth, litúrgica, pois é feita em um ambiente de humildade frente ao mistério divino em Jesus Cristo, a palavra divina. Então, Barth passa de uma teologia do paradoxo para uma teologia da palavra, ou, sobretudo, uma teologia cristológica. Para Barth, tudo resumia-se em teologia como cristologia. E em 1927, ele publica o primeiro volume de sua Die Christliche Dogmatik, a dogmática cristã. Após ser criticado por um cunho muito filosófico de suas reflexões, ele reiniciou seu trabalho em 1932 com um novo título, não mais de Christliche Dogmatik, mas agora Kirchliche Dogmatik, não mais christlich, não mais cristã, mas dogmática eclesiástica, pois ele diz a dogmática só pode ser realizada em prol a partir da compreensão da comunidade da igreja. A dogmática é a obra para e da igreja. E aqui nós vamos nos debruçar rapidamente sobre um ponto dessa obra, sobretudo o primeiro volume desta obra, que foi a teologia da forma tripartida da palavra de Deus, pela qual Barth ficou conhecido. Não teríamos a possibilidade de exaurir o conteúdo abrangente da obra barthiana, visto ser de âmbito profundíssimo de abrangência quase enciclopédica. A de Kirchliche Dogmatik abrange 11 volumes, 12 volumes, sendo que ele não terminou-a até o fim de sua vida. Para analisarmos o aspecto da forma tripartida da palavra de Deus, nos deteremos em uma brevíssima análise do parágrafo 4 do primeiro volume, da primeira parte do primeiro volume da sua Church Dogmatics, porque utilizaremos uma versão traduzida por T.F. Torrance aqui. E ele propõe que a palavra de Deus se dá a conhecer a nós a partir de proclamação, escritura e revelação, e no final faremos uma reflexão sobre a unidade da palavra divina. Proclamação. Para Barth, a questão decisiva na discussão sobre o relacionamento entre a palavra divina e proclamação da igreja está no evento. Para Barth, proclamação é evento. A palavra de Deus surge na proclamação da igreja como a pressuposição de sua existência. A igreja existe como pressuposto de proclamar a palavra de Deus. Isso implica 4 coisas. Que a palavra de Deus é um comissionamento, a igreja é comissionada a pregar, a proclamar a palavra, que a proclamação tem por tema a própria palavra, que a palavra de Deus será o parâmetro de juízo da proclamação. Não a tradição, não a opinião dos teólogos, mas a palavra de Deus é juízo da proclamação. E, portanto, que a palavra é um evento na proclamação. A palavra divina se dá a conhecer no evento da proclamação. Segundo lugar, a Escritura. Para Barth, o ato de proclamar da igreja não se dá em um vácuo, isto é, a igreja não proclama aquilo que ela quer, mas repousa na coleção de revelação já disponível na igreja, que é o cânon bíblico. O cânon bíblico é a coleção dos testemunhos de revelação. Isso provavelmente é um eco também das reflexões de Gerhard von Rad, teólogo do Antigo Testamento e teólogo da teologia judaica, da teologia hebraica e da teologia cristã do Antigo Testamento, importantíssimo para Barth também, sobre a reflexão de que a Sagrada Escritura é um testemunho da revelação de Deus.
As Escrituras são, por sua apostolicidade, também reguladoras da proclamação da comunidade que realiza a sua existência no proclamar. As Escrituras, não por si mesmas, mas porque são manifestações dos testemunhos apostólicos, ou seja, por sua apostolicidade, elas regulam a proclamação da comunidade que realiza sua existência no seu proclamar. E também que as Escrituras, por sua vez, não formam uma entidade mecânica. Nós não somos uma religião do livro, como vai dizer Branner mais à frente, mas é uma realidade dinâmica em virtude de seu conteúdo e de suas possibilitações como evento revelacional, evento em que aceitamos a Escritura como palavra de Deus pela fé. Em terceiro lugar, a revelação. A terceira e última forma analisada é a palavra revelada que manifesta o próprio Deus em evento único e singular. Para o autor, a revelação abrange a Escritura como evento revelacional, isto é, a Escritura não é revelação, mas ela é abrangida pela revelação, que é o evento no qual nós nos aproximamos do texto da Escritura com fé e nós nos encontramos com Deus revelator na Escritura. Então, a revelação é um evento que se dá quando nós nos aproximamos da Escritura com fé e encontramos o Deus que se revela na fé e na Escritura. Este evento é a revelação para Barth. Por fim, em sentido absoluto, a revelação é a encarnação, atestada pela Escritura e pela proclamação da Igreja. E para falar sobre a unidade divina, a palavra não se dá a conhecer em separado, isto é, não é a proclamação somente, nem somente a revelação, nem somente a Escritura. A palavra se dá a conhecer como unidade perfeita de operações distinguidas. E ele vai ter como analogia a própria Trindade. Sempre na proclamação haverá atestação com a revelação, e na revelação atestação da proclamação. Em uma, e aqui é um termo dogmático da teologia trinitariana, uma pericoreses de manifestações revelacionais, uma dança trinitária com respeito a essa revelação. Emil Brunner, para caminharmos para o fim, Emil Brunner e a revelação. Brunner foi um teólogo suíço e esteve em profundo contato com Karl Barth, que pode ser considerado, juntamente com Barth, o precursor da teologia dialética, a que ele chamou de teologia da crise em um livro seu. A doutrina da revelação de Brunner é estabelecida sobre os alicerces de sua epistemologia. Por quê? Para Brunner, abre aspas, utilizando-se do próprio conhecimento, o homem pode apoderar-se apenas do mundo. O homem, deixado ao seu próprio conhecer, ele só pode compreender e conhecer o que ele percebe no mundo. Deus, entretanto, não é o mundo, mas o transcende infinitamente. É necessário, portanto, que haja um movimento de descida, de encontro, a fim de que o homem possa apreender algo acerca de Deus e que não pode ser realizado pelo homem. Logo, Deus só pode ser conhecido enquanto se dá a conhecer ao ser humano. Abre aspas, assim a doutrina cristã não apenas aponta para além de si mesma, para seu sujeito real, mas aponta para longe de si ir a divina doutrina, ou seja, aquilo que o próprio Deus manifesta e ensina sobre si mesmo. Então a teologia é a teologia da didascalia de Deus, do ensino que Deus concede sobre si mesmo na revelação. A realidade da encarnação se encontra na base de toda a manifestação divina ao mundo. Logo, abre aspas, a palavra de Deus, a decisiva autocomunicação de Deus é uma pessoa, uma existência humana, um homem em quem o próprio Deus nos encontra. Então, Cristo revelado em carne para Brunner é a palavra divina revelada ao ser humano. O ser humano não pode conhecer a Deus senão por meio do Cristo revelado em carne, senão por meio do Verbo feito carne, senão por meio do Logos em sarcós, do Logos na carne, do Logos feito carne na encarnação do Verbo. Ali nós nos encontramos com Deus na palavra
que é o próprio Cristo em carne. Deus encontra o homem em Jesus Cristo e esse encontro pode ser considerado a revelação propriamente dita. Emil Brunner e a analogia entes. Em um apêndice ao capítulo 14 de seu primeiro volume de sua dogmática, Emil Brunner trata da transcendência divina e da analogia entes, que é um assunto que vai separar Brunner e Barth até o final da vida. Transcendência da essência e transcendência do ser. O que seria isso? Brunner faz essa distinção. A transcendência da essência é o existir divino, difere do existir das criaturas, assim como a essência do sujeito criador difere da essência do sujeito criado. Isto é, o ser humano difere infinitamente do sujeito divino porque são de essências distintas, pois o transcendente não tem a ver com o imanente. O imanente não pode tocar o transcendente. Mas a transcendência do ser, que é o conceito adotado por Barth, compreende que Deus é infinitamente separado do mundo, pois o ser divino não possui nenhum contato positivo com o ser das naturezas criadas. A transcendência da essência diz que o existir divino difere do existir das criaturas, que é o conceito que Brunner abraça. Mas a transcendência do ser diz que o ser, em sua mais profunda realidade, difere e não possui nenhum contato com o ser do ser humano, o ser criado. Enquanto que é possível ver uma similaridade entre a existência de um e o outro, no outro, na transcendência do ser, há uma completa separação entre sujeito criado e sujeito criador, que é a posição de Barth, que vai derrocar na reflexão sobre teologia natural. O autor, Brunner, admite uma possível abordagem da analogia entes, da analogia de ser, que vê no ser divino uma semelhança com o ser dos entes criados. Ele compreende que as Escrituras testificam do fato de uma certa analogia entre o Criador e as criaturas, pois, abre aspas, Deus, o Criador, estampou a marca de sua natureza sobre a sua criação. O ser humano criado à imagem do Criador, ele possui em si uma analogia de ser com o Criador. Ele não pode ser percebido e compreendido para longe e a despeito da realidade de que ele é criado pelo divino, pelo transcendente. Logo, nele há uma estampa, há marcas, há pistas sobre o Criador que devem ser percebidas. E aqui há a possibilidade de uma teologia natural, de uma compreensão de que na natureza Deus revela-se em ser, em realidade e em potência criativa. Barth, na opinião de Brunner, se equivocou a postular uma analogia fidei prescindindo de uma analogia entes. Para Barth, fé é certamente a pressuposição do correto conhecimento, mas a própria analogia desde a e através da criação está nas criaturas em si. Isto é, para Barth, somente por meio da fé se pode ver o Criador na criação. Vamos pular isso daqui para chegar ao nosso último tópico, que decorre e que vem logo em resultado da discussão entre a analogia do ente, a analogia do ser e a analogia da fé em Brunner e Barth, que é a famoso debate entre os dois gênios da teologia. Os anos que antecederam a Segunda Guerra foram de tensão entre os antigos colegas da escola dialética, em especial Karl Barth e Brunner. A discussão mais acirrada entre os dois começou com a publicação na revista Twitzen den Zeiten do artigo de autoria de Karl Barth intitulado Das erste Gebot als theologisches Axiom, o primeiro mandamento como axioma teológico. Nele, Barth vai fazer uma referência à obra de Brunner, Das Gebot und die Ordnungen, o mandamento e as ordens. Por quê? Porque neste artigo, Barth vai referir-se à obra de Brunner
dizendo que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, ele é um axioma teológico que ele é negociado, ele é mercateado quando se busca uma teologia partindo-se do ser humano, que segundo Barth, Branner realiza. Branner realiza uma teologia natural, uma possibilidade de conhecer o Criador para além da revelação, sendo que Branner compreende que Deus revela-se também na natureza, partindo de Romanos 1 e Salmo de número 19. Mas Barth vai ver nisso uma idolatria, partir do ser humano, partir do criado para chegar ao Criador, é negar o primeiro mandamento, o Theologische Axiom, portanto. Em 1934, Branner respondeu Karl Barth com a publicação do livro Gnade, Natureza e Graça. Nesta obra, Branner aponta alguns equívocos de Barth e defende proposições que julga ele serem as mais acertadas, dentre as quais, ponto 1, a imagem de Deus no homem não foi formalmente destruída, mas materialmente, aqui utilizando uma linguagem aristotélica. Deus testemunha de si mesmo aos pagãos, mesmo que de maneira não completa, referindo-se, obviamente, a Romanos capítulo 1. O Evangelho é a culminação da velha criação e das necessidades do homem. O ser humano, nas suas necessidades mais profundas, subjetivas e existenciais, tem a sua culminação e a sua resposta no Evangelho, que apresenta-nos o Deus que se dá a conhecer no homem, Jesus Cristo. Barth responde com um livro intitulado Nein, Antworten Emil Branner. Não, uma resposta a Emil Branner, dizendo que não é possível conciliar a graça e a natureza. Um debate que remonta ao próprio Agostinho, que teve sua grande profusão nas reflexões de Tomás de Aquino. E Barth vai dizer que a teologia e a filosofia não são possíveis de se conciliar, e só o discutir a teologia natural se torna o abandono da palavra divina, de acordo com Barth. Então, nós temos estes dois gênios contrapondo-se nas suas compreensões sobre teologia natural aqui, e a partir disso, esse debate se estendeu por muitos anos, culminando no fim do movimento da escola dialética, e marcando a história da teologia cristã como o embate de duas das maiores mentes intelectuais do século XX. Então, queridos irmãos, nós temos aqui uma brevíssima apresentação, uma tentativa de apresentação do pensamento desses dois grandes teólogos da história da teologia cristã. Termina não com uma aparente não final feliz, mas com a possibilidade de pensamentos divergentes convergendo na reflexão principal, que é de que Deus revela-se em Jesus Cristo como palavra, como Deus revelato, como Deus que se dá a conhecer ao ser humano. Eles não discordavam disso, eles não discordavam nisso, discordavam em alguns pontos, mas ambos levantaram diante da sequidão da teologia liberal da Europa, eles levantaram a bandeira do Evangelho dizendo que Deus não é um Pai que olha para a humanidade e não vê os seus erros. Mas mesmo diante dos erros, dos pecados, dos vícios e da derrocada do ser humano, Deus concedeu salvação ao ser humano por meio da sua palavra, do seu verbo, do Logos em Sarkos, do Logos encarnado. Branner e Barth trazem-nos o legado de que é possível fazer teologia, mas só é possível fazer teologia diante do crucificado. Que Deus nos abençoe. Obrigado.